Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Aos poucos o nosso canal está crescendo, o nosso trabalho está melhorando e tudo nós devemos a você, telespectador, ouvinte, participante, internauta do CACP. Hoje nós vamos tratar de um assunto que eu sempre venho falando aqui do perigo que são as seitas, da problemática que tem sido o mundo sectário para a Igreja de Jesus. Nos primeiros séculos da Igreja, o diabo entendeu que não adiantava matar, tentar extinguir, suprimir a fé cristã. Logo, ele começou a rivalizar com o verdadeiro evangelho, pregando o falso evangelho. E aí, a explosão de seitas pelo mundo, saindo de dentro do próprio cristianismo. Hoje aqui no Brasil nós temos 3 seitas que têm assim uma problemática a mais para nós evangélicos, que são a que nós chamamos de pseudo-cristãs. Por quê? Porque elas parecem uma igreja evangélica. Elas têm a uniformidade, o jeito, a aparência, o estilo de um culto litúrgico cristão protestante normal, quando que na verdade não é. E aí nós temos também, para piorar a situação, uma liderança cristã ou uma liderança protestante que não é atenta a isso, que não promove seminários apologéticos, que não promove escolas bíblicas dominicais com a temática sobre seitas e heresias, que não alerta suas ovelhas. Nós precisamos alertar. Paulo não só alertava a igreja, como dava nome e sobrenome. Ele cita nome de vários falsos profetas que estavam prejudicando a igreja, porque às vezes é necessário. E aí, chegou até nós um vídeo, diz que é um líder muito relevante da Assembleia de Deus. Eu não conheço essa criatura, nunca ouvi, não sei a relevância desse indivíduo, mas ele dá um conselho no meio de uma pregação, ele dá um conselho para o membro da igreja dele, e eu quero mostrar isso para você, porque aí você vai começar a entender por que nós, apologistas, sofremos tanto. Quer dizer, não é fácil refutar as heresias. Aí, para piorar, certos líderes cristãos dão ferramentas, subsídios para o membro da seita atirar na própria igreja. Ou seja, o pastor abre a porta do aprisco e deixa o lobo entrar. Pior, convida o lobo para ser o palestrante. Ele vai falar de arqueologia. Aí o lobão vai lá falar. Olha aonde nós vamos parar. Eu vou soltar o vídeo aqui, você escuta. Aí você vê se eu não tenho razão. Presta atenção aí comigo. Vamos acompanhar. Uma vez um irmão chegou e disse para mim: pastor Zé, a minha esposa é adventista, e eu sou da Assembleia de Deus, e aí eu casei com ela, e aí pastor, eu gosto da Assembleia, mas eu amo demais minha esposa. Eu disse: pois vá para a adventista, irmão, pode ir para lá, pronto, vá para lá. A tua esposa não é de lá, ela não está lá, tu não conseguiu conquistar ela pesadamente para ela vir para cá, e aí para vocês dois estão nisso aqui, e aí você já está pendendo, então vá. Vocês entenderam como é as coisas? Mas eu não fico, é porque é do diabo, é porque é do cão. Líder que anda dizendo que igreja tal, igreja isso é do cão, esse aí já está desviado, olha, há tempo, porque o coração dele está cheio de ódio, está cheio de trevas, porque tem assuntos que só pertencem à alçada divina. Então, queridos, olha a situação. Olha o conselho que esse pastor dá. Então vamos analisar esse breve vídeo, partes por partes. Primeiro, a atitude do irmão que se casa fora do contexto da sua própria fé. 2 de Coríntios, capítulo 6, verso 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, veja, se você gosta, você é crente,
e gosta de alguém que pertence ao mundo sectário, ore, evangelize, primeiro, para que aquela pessoa, se converter, então você possa estar chegando a ela, orando a respeito de um futuro relacionamento, até de um enlace matrimonial. Não é certo você se relacionar com um membro de seita antes dele se converter. Então, o que aconteceu aqui, o irmão já se casou fora do mandamento da palavra de Deus. Casou fora do princípio do evangelho, que é se colocando em julgo igual e não em julgo desigual. Segundo, o pastor que dá um conselho desse não conhece o mundo sectário. Se esse rapaz vai para a igreja adventista e professa a fé adventista, primeiramente, ele vai ter que ser rebatizado. Então ele vai ter que professar que crê no espírito de profecia que é Ellen G. White. Vai ter que ler os seus livros e aceitá-la como mensageira do Senhor. Depois, ele vai ter que guardar o sábado, ele vai ter que crer no juízo investigativo, ele vai crer no sono da alma e etc. Aceitar todo aquele pacotaço. Inclusive que Jesus não terminou a sua obra da cruz, mas sim está terminando a partir agora de 1844. Então eu quero que você preste atenção. Esse pastor está jogando a sua ovelha ao lobo. Está entregando a sua ovelha na mão das trevas, na mão da perdição. Esse é o tipo de problema que a apologética brasileira tem que enfrentar. E você viu o que ele falou, o pastor? Quem prega contra seitas, quem prega contra a comunhão com as trevas, segundo esse pastor, é quem está cheio de ódio, quem está cheio do espírito maligno e etc. Ele é que é o santarrão, ele que é o certo, ensinando as pessoas a quebrarem a palavra de Deus, a se colocarem com julgo desigual, a saírem da igreja do Senhor e entrar debaixo de uma doutrina de perdição. Fica difícil. Olha, irmãos, é difícil fazer apologética no Brasil. Por causa de líderes como esse camarada. Esse tipo de pastor é um perigo para a igreja de Jesus. Ele é aquele cara que abre a porta do aprisco e chama o lobo para comer, para devorar, para arrasar com as ovelhas. Lamentável essa atitude. Lamentável e deplorável esse posicionamento desse pastor que dá um conselho antibíblico desse. E aí fica difícil, porque agora recentemente Luiz Saião, o grande pastor, biblista, batista, vai lá num Flow Podcast, vai lá num podcast falar sobre Páscoa. Até aí tudo bem. Mas aí lá está Rodrigo Silva. E aí, doutor Luiz Saião, o senhor fica jogando confete em cima do Rodrigo Silva. E ele confete em cima do senhor. Quem assiste aquilo, imagina que os batistas têm comunhão, sem nenhum problema com os adventistas, porque não há doutrinas intransponíveis. Meu Deus! Se fosse um debate ainda, depois eu vou trazer aqui, eu já separei, algumas heresias que o próprio Luiz Saião acabou concordando com o Rodrigo Silva. Porque ele, naquela conversa macia dele, como ele é um tremendo de um falso profeta, enredou até o professor Luiz Saião. Então, assim, não é fácil fazer apologética no Brasil, não é fácil acordar, alertar as pessoas, porque nós temos pastores que não têm consciência. É verdade que tem muitos que são conscientes, que fazem apologética nas suas igrejas, que promovem o conhecimento e o ensino bíblico e apologético em suas organizações, mas pastores como esse aí da Assembleia de Deus, com essa atitude, pastores como o próprio pastor Luiz Saião, naquela comunhão, viu, pastor Luiz Saião? Uma coisa é você e debater com um membro de seita, ou até participar de um programa e deixar claro o seu posicionamento. Outra coisa é ficar jogando confete e concordar sempre com o cara. Então, assim, é muito problemático. Nós precisamos de muita oração para poder ajudar as pessoas a não entrar nesse enredo, a não entrar no mundo sectário. Que Deus tenha misericórdia da igreja brasileira.